Nós vamos também conversar sobre a questão do excesso de peso, enquanto um problema de saúde pública hoje, que afeta muitas pessoas, tanto no Brasil como no mundo. O excesso de peso ele se divide no sobrepeso, quando a pessoa está um pouquinho acima do seu peso ideal, e na obesidade, quando esse peso está bem acima do ideal. A obesidade ela acaba atrapalhando a saúde do indivíduo, porque ela é fator de risco para outras doenças, como essas doenças crônico-degenerativas, as doenças cardiovasculares, o diabetes e a hipertensão. Então é importante que a gente tente fazer com que o nosso corpo se mantenha num peso saudável, nem muito magro e nem muito acima desse peso, para deixar essa saúde a mais adequada possível. Uma questão importante que a gente precisa pensar é que as doenças infecciosas, né, levam à necessidade de usar alguns medicamentos, principalmente os antirretrovirais, e eles têm um efeito colateral muito ruim, porque eles acabam prejudicando os níveis de gordura no sangue. Então, às vezes a gente precisa tomar um remédio, mas esse remédio não é tão bom para tudo no nosso corpo. Então, esses medicamentos acabam atrapalhando os níveis de gordura no sangue, deixando eles muito altos. Então, é importante, por causa disso também, que a gente controle a ingestão de gordura, tanto de gordura animal quanto de gordura vegetal. Então, nós devemos ter na nossa alimentação sempre as preparações feitas com pouco óleo, evitar as frituras, portanto fazer os alimentos sempre na forma cozida ou assada ou grelhada, evitar também alimentos muito ricos em carboidratos, os pães, as massas, batata, mandioca, e sempre preferir esses alimentos na forma integral, ricos em fibra. Então, se a gente puder consumir arroz integral, pão integral, as massas de uma maneira integral, porque as fibras ajudam a gente a ter mais saciedade. Então, a gente consumindo um alimento rico em fibra, nós vamos demorar para ter mais fome do que se a gente comesse um pão, uma batata, algum alimento que não tem fibra no seu conteúdo. Outros alimentos que a gente também precisa controlar para tentar manter o nosso peso saudável são os açúcares. Então, evitar colocar muito açúcar em alimentos como os sucos, o café, evitar os doces, as guloseimas. A gente pode preferir os alimentos que têm um açúcar natural, por exemplo, os doces de frutas, frutas caseiras, por exemplo, um doce de abóbora, um doce de banana, um doce de mamão. Eles são muito mais saudáveis do que doces industrializados que levam também gordura na sua composição. A gente deve preferir também ter uma alimentação mais rica em verduras, em frutas, em vegetais de uma maneira geral. Por quê? Eles são pouco calóricos e eles têm bastante fibra, que vai ajudar na saciedade do nosso organismo. Então, quando a gente for fazer um almoço ou um jantar, a gente deve sempre começar essa refeição pela salada, pelos legumes, comer devagar, mastigar bem os alimentos, para que a gente deixe o nosso cérebro ter tempo para dizer para a gente, olha, eu já estou satisfeito. E aí a gente consegue reconhecer a hora que está saciado e que já não precisa mais comer. Porque normalmente o que acontece é a gente comer muito rápido, mastigar poucos alimentos e a gente não percebe essa hora da saciedade. E a gente come mais do que era o necessário. Então a mastigação é muito importante. A ingestão de água ao longo do dia é muito importante também, além da gente dividir as nossas refeições ao longo do dia em 5 ou 6 refeições pequenas, né? Não quer dizer que a gente deva comer o dia inteiro, mas a ideia é nós fornecermos os nutrientes, os alimentos
para o nosso corpo em intervalos regulares. Então nós devemos comer a cada 3 horas mais ou menos, evitando que o corpo fique com muita fome, porque quando a gente está com muita fome, a gente come tudo que a gente vê pela frente. Então esse descontrole alimentar não é saudável para o nosso organismo. Então vamos tentar fazer essas orientações. Pouca gordura na alimentação, pouco carboidrato vindo das massas, arroz, pão, alimentos integrais, ricos em fibras, as frutas, vegetais e legumes, bastante água ao longo do dia e uma alimentação fracionada em 5 ou 6 refeições. Eu tenho certeza que se você comer dessa forma, de maneira devagar, mastigando bem o alimento, tendo o prazer de comer aquilo que está na sua frente, um prato colorido, num ambiente tranquilo, sem muita conversa, sem muita discussão, ter prazer na hora de se alimentar, com a atividade física, com o exercício, eu tenho certeza que você vai conseguir manter o seu peso de uma maneira saudável e, portanto, evitar doenças que não vão fazer bem para o seu corpo.